Tudo tanto! Fala, galera, aqui são os meninos de Fora da Vila. Eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo. E hoje nós vamos trazer aqui um especial com uma presença muito importante, excelente presença, porque nós vamos falar um pouco hoje sobre a chamada PL do mandante, né? A que ficou conhecida aí na internet como a Lei do Mandante, que é a PL 2336, se eu não estou enganado, 2336, que vai mudar um pouco a maneira como as transmissões vão ser feitas, os direitos de transmissão vão ser negociados pelos clubes de futebol. E até gerou algumas discussões em alguns grupos que eu tô, assim, de torcedores, falando se isso vai ser bom, se isso não vai ser, como que isso vai funcionar. E a gente tem muita dúvida, e para discutir um pouco e ver se a gente consegue sanar essas dúvidas, não seria eu, não seria o Carlos, nós temos aqui a presença ilustríssima do Dr. Rafael Cobra, advogado especialista aí em direito esportivo e torcedor do Santos, o que é muito bom para os nossos direitos, para falar um pouco aí sobre como que isso vai afetar a nossa vida como torcedor, a vida dos clubes, em especial a questão do Santos. Então, primeiramente, muito boa noite, doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por toda a atenção. E, enfim, se o senhor quiser fazer uma apresentaçãozinha, sinta-se à vontade, a casa é sua, e falar um pouco também sobre o que é que muda, de maneira assim resumida e tal, nesse novo projeto de lei que foi aprovado na Câmara e agora vai para votação no Senado, acredito eu, né? Bom, Danilo, para mim é sempre um prazer participar de bate-papos sobre futebol, né? E um bate-papo sobre futebol entre santistas se torna ainda mais prazeroso, né? Então, é de fato, para mim, uma satisfação tentar contribuir com as minhas impressões sobre os impactos que podem vir no futebol brasileiro com a futura, provável, ali, a iminente aprovação desse projeto de lei, intitulado como PL do Clube Mandante, onde a gente, de fato, acaba tendo algumas mudanças bastante significativas, né, para a relação comercial do que a gente tem hoje estabelecido no nosso ordenamento jurídico, né? A gente teve aí já uma degustação de como isso, de fato, acontecerá na prática, com a aprovação do projeto de lei, no ano passado, né, com a aprovação da medida provisória a 984, que trouxe por um período de tempo específico, né, essa possibilidade de alteração no conceito de quem é o titular do denominado direito de arena, né? Basicamente, esse projeto de lei visa substancialmente a alteração de um artigo da Lei Pelé atual, o artigo 42A, que é justamente o artigo que trata sobre o direito de arena, né? Então, para a gente entender um pouco assim do que pode mudar, vou tentar, assim, em breves palavras, ser o mais objetivo possível, dizer como é o sistema hoje, né, para compreensão, né? O que é, de fato, esse direito de arena? Ele é um direito que pertence aos clubes, né? O texto de lei hoje fala aos clubes, por isso que se pressupõe aos dois clubes envolvidos nas partidas, né? A todos os clubes envolvidos numa competição esportiva. Então, é o direito, a prerrogativa que esse clube tem de negociar, né, de autorizar, de negociar a forma, valor, para que uma emissora tenha o direito de transmissão de um evento esportivo, né? Então, a titularidade desse direito pertence aos clubes, né? E que, basicamente, essa receita decorrente do valor de transmissão de competição esportiva hoje é, sem dúvida nenhuma, a maior fonte de receita dos clubes brasileiros, né? Então, este valor que o clube negocia para que uma emissora possa ter os direitos de transmissão da competição esportiva, 5% desse montante total o clube destina ao Sindicato dos Atletas, e o Sindicato dos Atletas é o responsável para, ao final de uma competição esportiva, fazer a divisão desses 5% por cada atleta que participou efetivamente das partidas durante toda a competição. É feita a divisão proporcional pelo número de partidas
feitos por cada atleta. Por isso que é sempre ao final de uma competição esportiva que esse valor é dividido entre os atletas envolvidos naquela competição. Então, linhas gerais, essa é a regra atual. O que o PL basicamente pretende alterar? O titular do direito continua a ser o clube de futebol, mas passa a ser detentor exclusivo do direito, como a nomenclatura que tem se dado ao PL, é justamente o clube mandante de uma partida. No formato atual, para que a emissora possa transmitir um jogo de um clube, as duas equipes precisam estar vinculadas contratualmente àquela emissora, ou, no mínimo, não ter nenhum impeditivo de transmissão daquele clube por parte daquela determinada emissora. Termos objetivos hoje, no cenário do futebol brasileiro, dos clubes da Série A Globo detém contrato com todos os clubes para transmissão dos jogos em TV aberta, e no pay-per-view ela não tem o direito, nas condições atuais, ela não pode transmitir o jogo do pay-per-view de uma única equipe, que é o Atlético Paranaense. Foi a única que não negociou o direito de transmissão à Globo através do seu canal de TV fechada. Então, esse acaba sendo o panorama. Com essa alteração do PL, o clube mandante passa a ser o titular único desse direito, então ele tem a prerrogativa de negociar de forma exclusiva com quem ele bem entender o seu direito de transmissão, e aí algumas questões paralelas são também impactadas pelo projeto de lei, né? Um aspecto que eu acho vale dizer o seguinte: esse PL foi aprovado até agora na Câmara dos Deputados. O texto dele já sofreu alterações até a votação final, mas foi aprovado no Congresso, na Câmara dos Deputados. Vai agora para o Senado Federal. Se não houver nenhuma modificação no seu texto e houver nova aprovação, aí sim vai para a sanção presidencial para virar lei. Então a gente ainda tem esse trajeto do Senado Federal, e já se tem notícias de algumas propostas de emendas feitas por senadores, algumas, no meu modo de entender, até sem muita razão, sem muito fundamento, especialmente uma proposta pela Gleisi Hoffmann, que fala em que as torcidas organizadas façam parte deste bolo, né, de repartir esses 5%. Então, a gente ainda tem um trâmite legislativo para a eventual aprovação desse PL, mas dentro do texto que foi aprovado no Congresso Nacional, a gente já tem algumas alterações interessantes, e trago uma delas em especial para a gente começar e eu devolver a bola para vocês e a gente poder trocar um pouco de informações. Uma alteração que eu acho bastante significativa na prática, tornar lei algo que o dia a dia, que a prática da divisão do direito de arena, ao meu modo de ver, ela é injusta nos termos atuais. Em que sentido? Hoje, esse valor de 5% ele é repartido somente entre os atletas que efetivamente disputam uma partida. E quando a gente fala em efetivamente disputar partida, é entrar em campo, o que exclui dessa divisão do direito de arena nos modelos atuais os atletas reservas, que não entrem na partida, né? O PL traz uma modificação nesse sentido, deixando expressa a participação, inclusive dos atletas reservas, nessa divisão dos valores. E havia na redação original, não passou a aprovação nesses termos, que o direito de arena também seria partilhado pelos árbitros envolvidos numa partida, que eu já discordo frontalmente, e também dos treinadores. Mas estas duas previsões que continham no PL, no seu texto original, foram retiradas no momento da aprovação. Então, o PL que tramita agora no Senado Federal não consta essa participação para árbitros e treinadores, mas mantém, sim, a participação de todos os atletas reservas, o que, no meu modo de ver, é um grande avanço, porque não tem como negar que o atleta, mesmo que não entre em campo,
que ele faz parte daquele evento esportivo, né? Seja pela sua imagem ser transmitida, seu nome ser divulgado, mas ele tanto faz parte efetivamente daquela partida que ele pode, como muitas vezes acaba acontecendo atualmente, ser advertido pelo árbitro, seja com cartão amarelo, seja com cartão vermelho. Quer dizer, o atleta reserva é passível de punição perante os tribunais desportivos, por exemplo. Então, não tem como dizer que ele não faça parte efetivamente daquele evento esportivo. Então, em linhas gerais, a grande modificação é essa, do direito de arena passar a ter como titularidade o clube mandante e não mais os dois clubes envolvidos naquela partida, né? Uma questão que é muito interessante de ser dita é a seguinte: parte-se de uma premissa que cada clube pode individualmente negociar seus contratos. Mas não me parece que esse seja o melhor dos caminhos, porque pode, ao invés de diminuir as diferenças em valores que um clube recebe hoje pela transmissão de evento esportivo para outros clubes, isso pode potencialmente aumentar essa diferença, o que em termos desportivos é muito ruim. Quanto maior o gap, né, entre o clube que mais arrecada e o que menos arrecada, a tendência é uma competição esportiva menos equilibrada, né? Então, mesmo que o PL induza para uma negociação individual de direitos de transmissão, é importante como negócio que essa negociação seja assim de forma coletiva, para que os clubes consigam equilibrar valores e torne ali menor a diferença entre quem mais recebe para a transmissão de um evento esportivo para quem menos recebe. Tá? Então, essas seriam assim, umas primeiras impressões do que o PL pode impactar, mas eu deixo aí a gente bater bola um pouquinho, trocar um pouco de informações. Então, devolvo a bola a vocês um pouquinho. Excelente. Aproveitando, então, já esse gancho que o doutor deixou sobre essa questão de disparidade de valores, uma coisa que é uma dúvida que eu tenho é em relação ao Santos especificamente, né? Na opinião do doutor, você acha que para o Santos vai ser uma coisa positiva? Você acha que existe uma previsão de ter essa negociação coletiva? E no caso de realmente acabar realizando a aprovação, só um momento. No caso de ocorrer a aprovação, o que o Santos poderia fazer para sair beneficiado dessa nova conjuntura de negociações de direitos de transmissão? Bom, eu acho que esse projeto de lei ele teria que vir posterior à efetiva criação de uma liga de clubes aqui no futebol brasileiro, né? Eu acho que esse é o formato que a gente vê nas grandes ligas europeias, onde a negociação dos direitos de transmissão é feita pela liga e a liga busca proporcionar aos seus clubes membros algo mais equilibrado, né? Agora, eu sou um pouco reticente a essa situação de criação de liga no futebol brasileiro, diante da grande dificuldade que a gente vê dos clubes conseguirem sentar à mesa e chegarem em interesses comuns, né? Traduzindo para um português mais claro, é difícil aqueles que ganham mais e mantêm uma vantagem financeira, isso gera vantagem desportiva, abrir mão desse benefício, dessa vantagem que tem em detrimento de outros clubes, em prol de um fortalecimento da competição, né? A análise, as decisões dos clubes no futebol brasileiro, historicamente, são sempre muito individualizadas, né? Cada um buscando ampliar suas vantagens, ampliar as suas receitas, pensando no êxito individual e não no produto como um todo. Então, por isso que eu acho que, se nós tivéssemos já fortalecido no nosso futebol uma liga responsável pela organização do campeonato nacional, eu acho que a gente poderia ter mais sucesso numa negociação nesse sentido. O meu receio é que, como aprovado esse projeto de lei, por exemplo, o Cuiabá tem direito de negociar
todos os jogos em que ele é mandante. Tudo bem, certamente ele vai conseguir um valor razoável para aqueles jogos de maior apelo, né, contra as equipes mais tradicionais, equipes grandes. Mas será que o jogo entre Cuiabá e Juventude, trazendo um exemplo hipotético, será que esse jogo terá um valor agregado tão satisfatório? Então, será que, de repente, aquilo que o Cuiabá hoje já conseguia de uma Rede Globo para a transmissão da competição, será que, por transmitir menos jogos deste clube contra equipes de relevância para a emissora que transmite uma competição, será que ela não proporá um valor inferior àquele que se esperava? Né? Isso a gente viu acontecer em campeonatos estaduais, quando feitas negociações com base na MP, os clubes pequenos de campeonatos estaduais passaram a ter a oportunidade de negociar livremente os seus jogos. Só que, em termos práticos, as ofertas que chegaram aos clubes eram muito inferiores àquelas que eles já tinham no modelo anterior, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Muito se vende que a alteração da legislação acaba por ser uma hipermodernização da legislação, que isso trará mais competitividade, mas, às vezes, esse discurso fica mais no papel do que, efetivamente, a prática sinalize para isso. Respondendo à tua pergunta, Danilo, de forma mais objetiva, que o Santos possa ter um potencial. O Santos é um clube que tem um potencial de mídia bastante elevado, né? Basta ver não só para transmissões de jogo, mas o Santos ele é um dos clubes com maior interação de torcedores em redes sociais, e isso sempre é mensurado, né, numa exposição de marca, numa vinculação de marca com determinado clube. Então, o Santos pode sim conseguir melhores contratos do que ele tem hoje. A questão é, será que, de repente, os clubes que já ganham mais que o Santos não podem conseguir contratos que aumentem essa distância do Santos para eles? Então, por isso que eu volto a falar, o ideal era, ainda que os termos do PL caminhem para uma negociação individual, que isso não fosse a prática, que os clubes se unissem para uma negociação coletiva, visando não o interesse individual, mas sim fortalecimento da competição esportiva, então, dividindo melhor esse bolo entre todos os competidores, né? Eu estava até lendo uma matéria que saiu no UOL, falando que as equipes que não têm contrato vigente ainda, seja com a Turner ou com a Globo, que eles estão tentando se organizar para, em grupo, fazer essa negociação até 2024, que é quando vencem os contratos tanto da Turner quanto da Globo, da maioria dos clubes, né? E até lá existir uma organização conjunta, essa negociação ser feita conjunta para todos terem um nível de igualdade, um nível parecido, né, de negociação, né, para que todos consigam dividir isso, para a partir de 2024, quando os contratos se encerrarem, e aí você vai ter a renovação, seja com a Globo, seja com uma nova, ou com a Turner, ou com um novo player aí de mercado, tem Sky, Facebook, Twitter, tem muita gente de olho no futebol, né, eles terem essa unidade para poder fazer uma coisa nesse sentido. E aí eu concordo com você, Rafael. Esse é o tipo de lei que ela seria muito melhor aproveitada depois da liga oficialmente instituída, porque hoje, tudo bem, a gente está vendo uma união dos times que a gente não viu antes, assim, nós, com certeza, a gente tá, eu tenho certeza, eu posso falar por mim que eu tô com o pé atrás, porque a gente já viu tanta iniciativa começar e, assim, do nada, ruir tão rápido que sempre deu problema, a gente nunca conseguiu. Então, eu acho que é positivo para a modernização do mercado, é positivo para a gente ter mais opções, né? Então, assim, os times devem ter mais oportunidade de receita, porque daí vai conseguir negociar em campos separados, né? Hoje, ou você compra o pacotão fechado da Globo, ou então você é o dissidente, e daí ainda tem que arcar com as consequências, né? De não ter fechado com a mãe, né? De todo mundo. E o que me preocupa é exatamente isso. O quanto que não vai aumentar essa distância se a gente não fizer, se as equipes não fizerem negociações coletivas, né? Porque
hoje, para a gente falar de... Vamos falar do Flamengo, né, um exemplo maior. É a equipe mais interessante para o canal da Globo, em termos de audiência, em termos de pacote pay-per-view e tudo mais. Então, para a Globo, o produto principal é o Flamengo. E aí a proposta do Flamengo, ela pode vir muito superior, não é uma questão assim de vai ser um pouquinho superior, não, muito superior. Por quê? Porque a Globo vai querer passar todos os jogos do Flamengo, todos os possíveis, porque é o que mais interessa para eles. E aí os outros times vão ter que diminuir o bolo, porque se a Globo foca muito nesse grande player para eles ali, né, no principal ativo para eles, o resto vai dividir no bolo cada vez menor, porque daí ela pega o segundo que é mais interessante, o terceiro que é mais interessante, e vai acabando o dinheiro, vai diminuindo. Então, isso é um ponto de preocupação. Eu espero de verdade que esse primeiro esboço de liga, inclusive essa negociação que ainda não está vindo pela liga, mas das equipes que não têm contrato vigente, que estão tentando negociar coletivamente, seja aí o embrião da gente ver uma negociação bacana que fortaleça o campeonato até para a gente pensar na internacionalização do futebol brasileiro, que é um problema que os times não conseguem, por quê? Porque eles estão indo individualmente, cara. Individualmente você tem que lutar contra equipes tradicionalíssimas de outros países, com o mercado, o nosso mercado é praticamente desconhecido, as pessoas conhecem alguns jogadores brasileiros de destaque na Europa, às vezes no mercado ali asiático, ou no americano, que tem um pouco mais de exposição, e o resto não se conhece. Então, enquanto a gente não fortalecer o campeonato como um todo, e para isso vale o que o Rafael falou também, galera, que é a questão de não existir tanta diferença entre quem está em cima e o último, cara. Quanto maior essa diferença, mais pobre é o campeonato. Aí fica menos atrativo para vender, você consegue menos dinheiro. Então vale mais a pena você ter um campeonato mais competitivo, porque aí você vende melhor e acaba entrando mais dinheiro. Então compensa, fora a qualidade do espetáculo em si, fora a competitividade, a rivalidade, de você ter a imprevisibilidade que a gente costuma ter no Campeonato Brasileiro, né? A gente sempre começa no Campeonato Brasileiro partindo da premissa que a gente tem 6 ou 7 possíveis candidatos, coisa que na Europa é muito mais difícil, né? A gente já aponta assim nos campeonatos quais são as equipes, né? Então eu tô com o Rafael nessa preocupação. Eu sei que o Danilo vai trazer um ponto de vista do torcedor daqui a pouco, aí qual que é a preocupação do Danilo como torcedor, mas eu também tenho essa preocupação de, se coletivamente a negociação não for coletiva, e eu gostei de ver que tem algumas equipes tradicionais defendendo essa negociação coletiva, né? A gente viu, acho que o Fluminense, o Vasco e o Botafogo, se não me engano, foram 3 times que falaram. Nós somos a favor desde que a negociação seja coletiva. Então, indo de encontro a isso, tende a ter um campeonato mais forte, tende a ter receitas mais fortes, e essa lei ser uma boa. Porém, nos moldes atuais, em que a negociação é individual e que a gente sabe que existem favoritos aí para transmissões e tudo mais, a chance inicialmente é de ter uma discrepância ainda maior aí na questão financeira. Não, eu concordo integralmente. Pode surgir aquela falsa impressão de melhoria, porque deu o exemplo do Cuiabá. Hoje o Cuiabá recebe X para transmissão, para que a emissora transmita a sua competição. Ele pode conseguir negociar com uma outra emissora e ganhar 2x. Vai falar, poxa, dobrei minha remuneração para isso, ótimo. Só que o problema é que às vezes ele ganhava 50 vezes menos do que quem mais ganha e vai passar a ganhar 250 vezes menos, né? Então, ele aumenta a receita individual, mas aumenta a distância para a receita dos que tem mais apelo midiático, né? Então, isso não à toa que você falou muito bem, que Fluminense, Botafogo e Vasco buscam um caminho de uma negociação coletiva, porque eles sabem que serão os que vão sofrer mais de perto esse grande problema, pela diferença que já é gigantesca em termos econômicos do Flamengo para essas outras equipes do Rio, ela vai potencialmente se estender, né? E você tocou também num outro ponto muito interessante, que é a vigência dos contratos atuais serem respeitadas, né? O que no texto original do PL, e é o que a gente viu na medida provisória do ano passado, a aplicação imediata dos termos da medida provisória, o que para mim era, por mais que eu não seja um simpatizante da Globo e questões assim, não é isso que a gente tem que olhar, né? A gente não pode tratar do assunto querendo o malefício de uma empresa envolvida no negócio. A gente tem que olhar de uma forma macro, né?
E a, a forma como foi feita através da MP feriu gravemente direito da Rede Globo, né? Ela tinha contratos com equipes que foram frontalmente desrespeitados, né? Então, nesse PL, originalmente também não tinha, era permitida a mudança de legislação ao momento de entrada em vigor da lei, o que já deixou muito claro que teríamos um grande embate judicial nesse sentido, e acho que quase que com a certeza absoluta de sucesso para a Rede Globo, porque é um conceito jurídico de obediência que é denominado como ato jurídico perfeito, né? Se ela tem contratos vigentes com equipes, não pode vir uma lei e diminuir os direitos que ela legitimamente contratou. Se foram bons ou maus os contratos, isso é uma outra discussão que deveria ter sido feita antes de se assinar. Mas, a partir do momento em que os contratos estão firmados, eles obrigatoriamente precisam ser respeitados. E o que denominava-se lá emenda Rede Globo acabou passando no PL, na sua aprovação, que é justamente tornar expressa essa obrigação de que os contratos sejam respeitados até o seu término final. Portanto, falando em Série A de Campeonato Brasileiro, os efeitos práticos do PL se transformado em lei somente a partir de 2025, que a gente passaria a notar quando se encerram os contratos atuais com a Rede Globo, né? E muita gente, até por essas questões de política, de opiniões políticas, as pessoas têm sido muito a favor ou contra a lei do mandante, muito por essa coisa da emenda da Rede Globo, né? Então você fala do nome da Rede Globo e já meio que suscita muita coisa nas pessoas e elas acabam tendo opiniões sobre a lei sem mesmo saber o que diz a lei efetivamente, né? E nesse caso eu acho muito importante o que o doutor falou, nessa questão de que é importante que os contratos sejam resguardados, até para você não criar uma situação de instabilidade jurídica, que me parece bastante perigosa, não? De você ter uma situação de um país que permite que sejam assinados contratos que, posteriormente, uma lei pode torná-los nulos, né? Você acaba tornando, assim, um tipo de situação muito perigosa até para as negociações de fato mesmo, né? Mas uma dúvida que eu tenho, que ninguém parece discutir muito, doutor, é numa visão mais de torcedor mesmo. Porque pensando assim, como que vai ser essa questão aí para depois de 2025, a gente fica aí na esperança de que seja feita uma negociação de uma liga ou de uma negociação coletiva, mas, ao mesmo tempo, nada na lei garante que seja assim, me parece. Então, me dá a impressão de que seria possível que, por exemplo, cada time resolvesse, numa situação hipotética, fazer algum tipo de negociação. E aí eu estava lembrando da questão do Atlético Paranaense, que é o único time que não tem contrato com o Premier, e que causou a situação que foi muito falada aí na semana passada, de ter um jogo cego em São Paulo, porque o Atlético Paranaense não tinha transmissão da Premier, a TNT, por contrato, não podia transmitir na Praça do Jogo, e a Globo não ia transmitir o jogo, então ninguém no estado de São Paulo, por meios legais, poderia assistir o jogo. E eu fiquei pensando, e aí eu peço que o doutor assim, esclareça nessa questão, se, em caso da PL sendo aprovada, imagino que vai ser, seria possível uma situação em que, por exemplo, assim, o Santos negocia do jeito que está hoje, assim, a Premier, a TNT, a Globo, mas cada um dos outros times tem outros tipos de negociação, e aí eu, torcedor do Santos, posso assinar o Premier, por exemplo, vou ter acesso a todos os jogos do Santos. Mas aí o Atlético e o Atlético Mineiro e o Coritiba assinaram cada um com o seu esquema ou fizeram um sistema de streaming próprio. E aí, para eu poder assistir esses jogos, caso eles não vão ter transmissão da operadora que assinou com o Santos, e eu vou ter que pagar para assistir cada um desses jogos quando o Santos for jogar fora de casa. Nesse sentido, não existe nada na lei que impeça isso, e como que é a visão do doutor com relação a essa questão do torcedor mesmo, poder assistir os jogos, todos os jogos do time, sem ter que pagar uma fortuna para isso. Na verdade, isso é uma situação que pode vir a ocorrer, né? A gente tem hoje, o que não acontecerá é o que potencialmente
já aconteceu e pode vir a acontecer durante o Campeonato Brasileiro, que são alguns jogos do Atlético Paranaense não ter transmissão para nenhum lugar, né? O jogo do Santos tinha a limitação de se transmitir para o local onde o jogo é realizado, né, para o estado onde ele é realizado. Então, o estado de São Paulo ficou sem essas imagens, mas o restante do Brasil tinha. Mas o jogo entre Atlético Paranaense e Fluminense, esse foi um jogo sem nenhum tipo de transmissão, a não ser através da transmissão própria do Atlético Paranaense, né? Eles criaram lá, sei lá, não lembro o nome, mas Atlético TV lá, para exemplificar. E somente eles, através do streaming próprio, é que realizaram a transmissão. Então, naquele jogo, se um torcedor do Fluminense quisesse assistir, ele teria que ter lá a sua... assinar para assistir um jogo, ter que se vincular àquela transmissão, né? Com o PL do mandante, essa situação ela potencialmente não acontecerá de não transmissão da partida, porque o clube mandante, a gente não terá esse potencial conflito de... Hoje os dois clubes precisam estar autorizando uma transmissão esportiva, né? Precisam estar coordenados contratualmente com quem transmitirá o jogo. A partir do PL, isso não acontecerá mais. Somente o clube mandante é que terá a sua vinculação contratual. Então, trazendo exemplo, o Santos assinou na TV fechada com outra emissora que não a Globo. Se o outro clube, mandante da partida, tiver um contrato com o pay-per-view da Rede Globo, nós iremos assistir o jogo do Santos pelo pay-per-view, porque é o clube mandante que tem aquela relação, pouco importando qual a relação contratual do Santos. O que acontece, evidentemente, nos jogos do Santos. Então, a gente sempre terá transmissão esportiva acontecendo. Não haverá esse conflito de uma das equipes envolvidas não terem permissão para que aquela emissora transmita o jogo. Então, essa hipótese de um jogo que fica ali no limbo, a gente não terá, né? Esse tipo de problema praticamente se elimina do cenário, né? O que torna-se uma vantagem. Mas um outro aspecto que eu não mencionei no início, que pouca gente se atenta, é que essa alteração acabará na prática trazendo um prejuízo aos atletas. E por quê? Hoje, o atleta ele tem esse direito de arena dele, digamos, um atleta que jogue todas as partidas do Campeonato Brasileiro. O direito de arena que ele tem a receber é computado por 38 rodadas. A partir do momento em que o PL é aprovado nos termos atuais, o clube a que o atleta está vinculado não será mais detentor do direito de 38 jogos. Ele terá direito a 19 partidas em que ele é mandante. Se os valores negociados pelo clube forem exatamente os mesmos do que ele recebe hoje, a receita do atleta diminuirá pela metade, né? Porque o número de jogos a que ele terá direito, por óbvio, ele não pode, um atleta do Santos não poderá pleitear um direito de arena de um jogo que o Santos é visitante, porque é um outro clube que tem aquele direito. Não teria lógica nenhuma o atleta receber valores de outros clubes, dos outros 19 clubes participantes da competição. Então, o valor a ser partilhado pelos atletas sofrerá uma redução no número de jogos. Se isso representará menos valor, vai depender do valor que o clube consiga para a transmissão daquele campeonato, né? Então, doutor Rafa, muito interessante essa questão dos atletas. Eu queria saber assim, como que estão sendo vistas essas questões que são específicas do futebol mesmo, né? Então, por exemplo, o doutor mencionou a questão de como que os atletas vão receber, e aí, nesse caso, o sindicato dos atletas está tendo alguma participação na maneira como está sendo encaminhado esse projeto de lei? Eu não vejo essa discussão propriamente dita ser travada, né?
podem ter, alguns interpretarem de uma forma diferente daquilo que eu faço, porque o texto de lei ele não é expresso em dizer esta redução direta dos jogos. Mas eu não consigo entender como razoável a manutenção da fonte de receita nos termos atuais das 38 rodadas, porque vamos pensar num exemplo concreto, né? Hoje em dia, se o atleta não receber o valor a que ele faz jus, ele pode demandar contra aquele clube que ele estava vinculado naquela época para receber aquela receita. Agora, digamos que não haja o repasse. Quer dizer, o atleta vai demandar contra as outras 19 equipes, sendo que ele nunca teve qualquer vinculação contratual com aqueles times. Então, me parece uma construção jurídica mais do que lógica essa redução pelo número de metade, porque aquele que me faz o pagamento, que é o clube a que eu estou vinculado, terá reduzido pela metade o número de partidas a que fará jus como direito de arena durante aquela competição esportiva. Então, essa é uma essa é a situação real. E os sindicatos, eu tive uma vez um encontro com uma pessoa ligada ao sindicato e eu questionei a questão que eu pontuei um pouquinho atrás, de que os atletas reservas não participavam desse rateio. A lei nunca disse, que ela só falava em jogadores participantes do evento. Foi um entendimento prático na hora de repassar, que o sindicato repassava somente aqueles que entravam em campo. E uma vez eu questionei isso e informalmente me foi dito que era um posicionamento liderado pelos jogadores de maior representatividade. E por quê? A desunião que eu falei dos clubes brasileiros, ela no futebol brasileiro não se resume só aos clubes, a desunião. A gente pode ver isso também na prática em relação aos próprios atletas. E havia pressão dos jogadores de maior visibilidade de que o rateio dos 5% fosse feito somente por aqueles que entravam em campo por um único e simples motivo. O número de atletas era menor a participar desse rateio, né? Aquele jogador que é titular os 90 minutos de todos os jogos ganhava muito mais. Vamos trazer um exemplo concreto. O goleiro titular de um time ganha o direito de arena, enquanto o goleiro reserva nunca ganhou o direito de arena, porque não entrava em campo, entrava em raríssimas ocasiões. No formato em que a lei do PL prevê, participando também os reservas, isso, na minha visão, torna mais justa a divisão desses valores entre os atletas, mas como consequência lógica, aqueles atletas que são titulares em todas as partidas passarão a receber menos, porque o rateio será entre um maior número de jogadores pertencentes ao mesmo clube, né? E aí, mudando um pouquinho o foco, já não querendo abusar muito do tempo do doutor, só uma dúvida que eu tenho com relação à questão do streaming. Me parece que agora os pacotes são meio que vendidos em TV aberta, TV fechada e o pay-per-view, né? No caso do Santos seria a Globo, a Turner e o Premiere. Os streamings, normalmente, eles vêm vinculados com esses pacotes, me parece, né? Então, por exemplo, o Premiere tem o direito de fazer a transmissão tanto pela internet quanto pelas emissoras de TV a cabo, assim. E no caso, por exemplo, de um Atlético Paranaense da vida, assim, que não tem contrato com o Premiere e tem só de TV aberta e TV fechada, se ele quisesse, a partir da lei do mandante, determinar que os direitos de transmissão dele são só dele mesmo e ele vai transmitir só pela TV do YouTube dele, esse caso de streaming específico que é exclusivo da internet, ele entraria em conflito com algum desses outros pacotes, com algum desses outros meios? Existe algum tipo de vinculação ou é colocado junto com esses pacotes? E como fica? Só para deixar bem claro que o meu medo é que o Campeonato Paranaense seria tem muito conflito com essas emissoras, e a gente mora aqui no Paraná e, enfim, vai ter o segundo turno, o Atlético é mandante e possivelmente o jogo não vai passar aqui também.
E aí eu fico imaginando que no futuro o Atlético vai fazer alguma coisa dessas e a gente vai ter que pagar para o Atlético para poder assistir o jogo do Santos contra É, eles. mas aí no jogo em que o jogo aí você vai sofrer, quer dizer, você assistiu o Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro, né? Porque foi o estado de São Paulo que não podia ter essa transmissão. E no segundo turno, os torcedores santistas daqui da cidade de Santos, da onde eu falo, né, terão a oportunidade tranquilamente de assistir esse jogo. E aí realmente as pessoas no estado do Paraná vão sofrer essa limitação, né? Isso, para se não houver nenhuma mudança drástica aí até a realização do segundo turno, esse é um fato que, de fato, é um fato que efetivamente acontecerá, né? Então, essa é uma condição. A situação do streaming ela é muito particular porque ela é uma grande novidade, né? É uma coisa podemos tratar como muito recente, né? Essas novas ferramentas de utilização para transmissões esportivas. A partir de uma aprovação de PL ou a partir de 2025, cada clube vai poder, de fato, tratar isso como bem quiser, né? Se os clubes quiserem investir em transmissões esportivas, utilizem os próprios canais para isso, né? Coloque a Santos TV para transmitir jogos do Santos. Só a questão é a entrega do produto, porque a gente tem, você falou anteriormente lá da polarização política que existe no país hoje, então não existe meio termo nas conversas, né, que para mim é um grande absurdo, ou você concorda integralmente com um aspecto ou integralmente com o outro, onde quase na totalidade dos casos o melhor caminho está no meio termo, né, num consenso. Mas dentro desse cenário, você transmitir um jogo por simples... Você tem que ver o quão atrativo você consegue fazer uma transmissão esportiva. A gente teve um exemplo muito claro, na minha opinião, cada um tem a sua livre formação de opinião, claro, mas as transmissões esportivas da Copa América na TV aberta, nós estamos falando de uma grande emissora também, eram de um padrão muito inferior àquelas transmissões que a gente estava habituado a ver, né? Nos mais variados aspectos envolvendo a transmissão esportiva. Então, veja será que os clubes terão capacidade de investir em qualidade de transmissão esportiva? Quer dizer, o número de câmeras para transmissão. Muita gente gosta de apedrejar a Rede Globo, mas a gente precisa admitir que a qualidade da transmissão esportiva que eles entregam é algo muito superior ao que qualquer outra emissora do Brasil pode fazer no presente momento. A gente tem os exemplos recentes aí muito claros nesse sentido. E mais, será que muita gente vem com não, mas com a PL do mandante, os clubes podem fazer as suas próprias transmissões, pegar patrocinadores para aquelas transmissões? Ok, mas será que terão capacidade estrutural de apresentar um grande produto de transmissão esportiva? Eu tenho um grande receio, mais do que isso, eu tenho uma dúvida tremenda de que os clubes terão esse potencial. Talvez pouquíssimos invistam nesse tipo de estrutura, ou aqueles que não investirem terão que ou brigar e depois voltar a assinar o contrato com a mesma emissora que vem assinando há muito tempo, ou então tratar com valores diferentes, mas certamente entregando um produto muito pior ao seu torcedor. Eu acho que essa pode ser uma consequência, né? Eu estava até comentando com o Danilo antes da gente entrar no ar, Rafael, sobre uma possibilidade, mas aí a gente volta para a Liga de novo. A gente chega lá, que é como a gente compra, como o Brasil compra os pacotes de transmissões de eventos esportivos do exterior, né? Onde são comprados certos pacotes, e aí você tem o pacote A, o pacote B, o pacote C, você pode dividir esse pacote em determinados jogos premium que vão ser da emissora A, e daí os jogos secundários tem aqueles jogos que a segunda emissora vai escolher, e daí eles acabam dividindo. É lógico que a divisão é proporcional, então quem tem mais qualidade paga mais, quem vai transmitir jogos talvez não tão populares, com atrativo tão bom, assim, comercialmente falando, pega o negócio,
mas tudo parte de você fazer uma negociação coletiva, né? Porque aí, talvez, fazendo uma negociação coletiva, digamos que essa negociação coletiva leve a você ter um contratante principal, entre aspas, a Globo, que seria hoje, e daí o contratante secundário, como por exemplo a Turner ou um outro player que possa vir, você coloca. é, Você tem essa possibilidade de negociar nesse formato, e aí as pessoas talvez tivessem menos dificuldade de ter esse problema que o Danilo está falando, né? Porque imagine se eu vou ter que pagar 19 jogos que o Santos joga fora, eu vou ter que pagar 19 transmissões para 19 rivais para poder assistir os 19 jogos que o Santos faria fora de casa. Então, se de repente a gente pega assim que a Globo assine para TV aberta, a gente consiga assistir alguns jogos do Santos, a gente sabe que passam poucos na Globo, mas alguns passam, e daí de repente na Turner passa um pouquinho mais, aquele jogo secundário para a Globo se torna o principal para o outro player que vai disputar, e daí a gente consegue ver um pouco mais, de repente, tendo a assinatura da Santos TV, ou do streaming, ou do próprio pay-per-view dos jogos em casa, e daí nos jogos fora a gente assina só aquele canal que a gente sabe de onde vão passar, talvez 8 ou 9 desses jogos fora, e aí a gente talvez tenha que perder um pouquinho menos de jogos só, né? Talvez não sofrer tanto. Ou então aproveitar uma promoção do adversário que esteja fazendo um pacote promocional, de repente, para arrecadar assinante. Então começa a ser mais interessante. Mas, cara, tudo parte do princípio onde a gente colocou lá, onde o Rafael falou desde o começo. A liga tinha que ser antes dessa negociação. E a liga ela está acontecendo nesse momento. A gente não tem certeza se vai dar certo. Nós três já nos mostramos reticentes, então a gente tem muita preocupação nesse sentido. E enquanto eu não ver, total São Tomé nesse caso, enquanto eu não ver a liga organizada, com documento, todo encaminhado, a gente saber quem é o presidente, quem é o vice, como que vai ser o formato, o que vai ser negociado, o que cabe à liga, o que cabe à CBF, e a CBF aceitar isso, que tem esse porém ainda depois também. Eu não consigo ter certeza. Eu vou ser sempre aquela desconfiança. É lógico, eu gostaria que a gente tivesse uma organização melhor, que a gente pensasse em mais profissionalismo, mas a gente vive num país onde a nossa cultura geral, né, não só do futebol, mas a cultura geral do país é farinha pouca, meu pirão primeiro. Então eu tenho que garantir primeiro o meu e depois eu vou me preocupar com o dos outros. Assim, é cultural brasileiro. E assim, por conta de injustiça, legado histórico, tem muita coisa para se pesar nisso, não é um assunto tão simples assim de se tratar. Mas principalmente no futebol. No futebol a gente viu Copa União com problema, a gente está até hoje brigando na justiça para saber quem que é o real campeão brasileiro. Clube dos 13 implodido pelo ex-presidente do Corinthians, que achou que estava ganhando pouco e falou, então agora eu vou negociar sozinho. E acabou com o Clube dos 13, que, por mais que não fosse perfeito, era uma instituição que até certo ponto funcionava, então a gente via negociações coletivas, assim, tinha pesos diferentes, mas eram coletivas, e a gente tinha negociação principalmente para jogos que eram coletivos, que hoje não tem mais. Hoje tem muito jogo que fala de futebol que não põe time brasileiro, porque a negociação agora é individual. E é individual não só com times, mas também com os atletas. Ele tem que ir um por um, ele faz um intermédio ali com a Associação dos Atletas, mas mesmo assim ainda não é o que uma liga poderia fazer, né? Porque daí a liga negocia coletivo e fala assim, cara, eu tenho 20 times do Brasileirão, Série A, e a gente quer pôr os 20 no jogo. Tá aqui tudo assinado, documentação, direito de imagem liberado, tudo certinho, e faz. Então, eu tenho muitos receios, mais pelo modelo que a gente tem hoje de administração do futebol, que envolve muita política. Eu entendo que a política é necessária para regular, para a gente ter, inclusive, o fato de darem segurança jurídica e os contratos ficarem vigentes foi uma coisa muito boa, porque era um medo de negócio, mas principalmente daquilo que o Danilo falou, né? Qual que é a imagem que você passa sobre negociação, né? Tipo, que não existe. O Brasil não liga para o que está assinado, né, no contrato. O Brasil simplesmente taca ali e se dane. Então a gente tem muita preocupação nesse sentido, e a minha preocupação é essa. É muito interessante você estar colocando isso para a gente, Rafael, porque você tem um conhecimento maior nisso. Eu e o Danilo, a gente até então, a gente estava mais com dúvidas do que certezas. E hoje, dessa conversa, a gente está com mais certeza, saindo dela com mais algumas coisas, assim, a gente está sabendo onde está pisando. As incertezas ficam por conta do cenário político e do cenário que a gente conhece dos clubes de futebol.
tanto é uma verdade o que a gente vem dizendo, que o fortalecimento do produto precisa ser através de liga, é que vocês dois são muito mais jovens que eu, vocês talvez não lembrem, mas esse fenômeno de atrativo desportivo e comercial, que é a Premier League, sem dúvida nenhuma, a principal liga hoje de clubes, campeonato inglês, né? Antes da criação da Premier League, o campeonato inglês era eu ia falar de quinta categoria, mas eu acho que isso seria até exaltar demais o campeonato inglês da época. Era de baixíssimo nível técnico, você tinha uma diferença entre remunerações gigantescas entre os clubes. A partir do momento que os clubes sentaram na mesa e viram, a gente está ficando cada vez mais para trás no competitivo mercado europeu. Ou a gente se une e cria uma liga para tocar o nosso produto e aí todos ganharão. A partir do momento em que se criou a Premier League, que é quem tem a forma mais democrática de divisão de receitas, né? Nenhuma outra liga europeia trata tão bem aquele que mais ganha como aquele que menos ganha, quer dizer, o gap é o menor de todos, não à toa que ela se transformou num produto mais rentável. Porque se você olhar das grandes ligas europeias, a Premier League talvez seja a única que você pode enumerar no início da competição 5 candidatos ao título e, de repente, errar, né? Isso o campeonato espanhol. Se te derem 2 chances, a chance de acerto já é gigantesca, porque uma vez na vida e uma na morte surge um terceiro, né? Então, se falar em campeonato alemão, alguém aposta R$1 em outro clube que não seja o Bayern de Munique para ganhar um campeonato alemão? Então, o campeonato francês são campeonatos com muito menos atração. Por que a Premier League se tornou essa potência? Porque, justamente, aqueles clubes menores têm uma capacidade de receita que torna competitivos perante os que mais recebem. E aqueles que mais recebem não é como aqui no Brasil, 1 ou 2 clubes recebendo muito mais do que os outros, né? Você tem vários times numa faixa muito próxima de receita, o que proporciona montagem de equipes equilibradas, né, entre si, níveis de competição muito próximos. Isso não há nada mais atraente para um evento esportivo do que a imprevisibilidade do resultado, né? Quem vai assistir todas as rodadas do campeonato alemão? Ninguém, só o torcedor do Bayern de Munique que quer se consagrar ao longo de todo o campeonato. Mas começa o campeonato, na primeira rodada você sabe quem é o campeão ao final da 38ª rodada. Então, esse é o grande problema. O futebol brasileiro caminha para um cenário nesse sentido, que 2 ou 3 clubes se desgarrem financeiramente e diminuam a imprevisibilidade dos resultados, principalmente do campeonato nacional, né, com pontos corridos, tudo isso. Então, é mais do que necessário para que a gente tenha produto bom a ser comercializado, porque é aquilo, não adianta eu ter um produto frágil, porque como que eu vou buscar uma boa receita se o que eu tenho para oferecer não tem grande atrativo, não tem grandes jogadores, a chance de resultado desportivo ser já determinado no início da competição ela é muito grande, então você desvaloriza o produto, fortalece 1 ou 2 equipes em detrimento das demais, e essa é a nossa realidade, é o caminho que a gente vem seguindo há algum tempo. Buscar a criação da liga, por mais desesperançoso que eu fique em relação a isso, mas não há outro caminho para tornar a competição mais equilibrada do que o fortalecimento de uma liga de clubes no Brasil para gerir a competição nacional, né? Não, concordo plenamente. É que é isso, né? Tudo que nós estivemos falando, assim, os clubes eles têm muito essa falta de corporativismo, digamos assim, de entenderem que o melhor caminho é esse caminho do meio, que todos possam se ajudar. A minha última dúvida aqui, Rafael, já terminando,
nada disso da PL vale para as competições da Conmebol, né? Da Sul-Americana, Libertadores. Né? Senão acaba não influenciando e aí a transmissão vai continuar sendo como que é agora, de alguns pacotes vendidos separadamente, né? Isso. Ela vale aqui para as competições nacionais, né? A Lei Pelé, ela tem força dentro do território nacional. Toda e qualquer relação internacional, seja para transferência de jogadores ou para comercialização de direitos de transmissão, aí o teor da nossa legislação não vai se aplicar para essa competição específica, né? Tá certo, então. Muito obrigado, Rafael. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para terminar aqui, mas eu queria que você me esclarecesse uma dúvida, porque aqui em Santos eu não consegui a resposta, não sei se aí no Paraná alguém tem. É uma pergunta bastante difícil a resposta. Por que o Pará não sai do time? Você tem essa resposta? Não, nem aqui no Sul e nem em lugar nenhum, ninguém sabe por que é que o Pará não sai do time. Eu acho que nem o Diniz sabe mais, eu acho que ele já abandonou essa questão já. Ele só acho que ele está mantendo por teimosia agora, né? Para não dizer que ele foi vencido pelos torcedores, né? Inclusive foi o que ele declarou, né? Ele falou que ele não escala por causa do torcedor, né? Ele falou, se eu coloco o Matos e o torcedor depois que eu troque, eu já não vou ter nem o Pará, nem o Matos, né? Mas, brincadeiras à parte, por mais nervoso que a gente passe nesse sentido, eu acho que é uma necessidade até como preservação do próprio atleta, né? Ele tem uma história muito bacana no clube, né? Ele tem uma carreira muito bacana, mas desde aquele fatídico dia 31 de janeiro, em que ele subiu uma gilete do chão, o futebol dele despencou, a gente vê ele absolutamente sem confiança para jogar, né? E ele está manchando a história dele aqui no Santos. No jogo da Sul-Americana foi salvo pelo Bandeirinha, né? Porque senão nem sair da Vila Belmiro você ia deixar ele sair, né? Então essa é a grande pergunta, mais difícil do que qualquer pergunta envolvendo o PL do clube mandante, é o que segura Pará na lateral direita do nosso amado Santos. Não sabemos, e eu sempre falo assim, eu sou um defensor do Pará, de tudo que ele já fez, de toda a história, e eu tô vendo, assim, todo mundo tá vendo, ele tá pedindo para sair, nem ele mais sabe por que ele é titular. O último jogo ele toma contusão para ser substituído, nem ele mais quer jogar de titular, assim, né? Só o Diniz mesmo, porque fica para os próximos. Mas muito obrigado, Dr. Rafael Cobre, desculpem tomar seu tempo, desculpem os problemas técnicos, mas foi excelente para nós. É uma discussão que é muito importante, principalmente para nós que somos do Paraná. Assim, um dia vai voltar o público nos estádios, mas nós continuaremos longe, precisando muito das transmissões para ver o Pará em campo, talvez. Mas, enfim, muito obrigado. E foi bastante elucidativo. Não, fico muito feliz, Danilo. E a gente sabe que a região aí do Paraná, principalmente acho que do norte do Paraná, se não estiver errado, é uma presença muito grande de torcedores do Santos, né? Eu mesmo já estive em jogos do Santos em Curitiba e a presença do torcedor, eu tive em jogos no Couto Pereira já e mesmo vendo pelas transmissões esportivas, a presença do torcedor santista no Paraná, ela é muito forte, né? É um torcedor muito vibrante, ali, muito presente nas situações do clube. Então, para mim é um prazer participar aí com vocês e me coloco aí à disposição de vocês para, em outras oportunidades, a gente tratar de outros temas. E, como eu digo, falar de futebol é muito gostoso, falar de futebol entre santistas é ainda melhor. Muito obrigado, Rafael. Inclusive, já que você já ficou à disposição, eu já vou me folgar em cima. Em algum momento, falar sobre a Sociedade Anônima do Futebol, que é outro assunto que eu e o Danilo vamos tratar com certeza. Muito bacana. E eu se me for permitido um pequeno jabá, claro, já que Pará a gente não suporta, vamos de jabá. Eu tenho uma coluna que eu faço aqui no YouTube de uns jornalistas daqui da cidade de Santos, do canal Só Esportes. E eu faço uma coluna semanal aos sábados. E a minha coluna deste sábado são vídeos curtos pelo espaço ali delimitado, mas na minha coluna deste sábado, que eu divulguei nas minhas redes sociais hoje, eu falo justamente das sociedades anônimas do futebol, né? Esse sim é um projeto que tem muito potencial de trazer transformações para o futebol brasileiro.
Não que ele seja a solução mágica dos problemas, porque clube-empresa já é permitido, já existem clubes-empresas e alguns casos de enorme fracasso, né? Talvez o exemplo mais gritante seja aí próximo a vocês, no Paraná, na região sul, que é o Figueirense, um clube de tanta tradição que se botou num buraco sem fim ao criar uma SA para administrar o seu futebol profissional, mas quem teoricamente entraria com dinheiro não era lá tão confiável pelo que parece, né? Então, esse é um tema que a gente já pode marcar para uma futura aí participação. Eu gosto muito do assunto, mas já deixo esse recadinho, quem tiver curiosidade, numas pequenas, rápidas palavras minhas sobre esse tema, tem aí através do meu Instagram, eu divulguei hoje, ou lá através do canal Só Esportes no YouTube também. Tem, entre outras colunas, a desse sábado eu tratei sobre as SAFs. Perfeito. Nossa, com certeza, vamos marcar. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Danilo. Obrigado a você que está assistindo, como sempre, apoiando aí nosso trabalho. A gente vai trazer mais assuntos relacionados aí, não só ao universo do futebol, mas também a toda a cultura ao redor aí do futebol, a tudo que a gente puder trazer, claro, sempre com o nosso olhar sobre o Santos e principalmente o nosso olhar de fora, dos meninos de fora da vila. Um grande abraço. E aí, pessoal, então curtem, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Confiram lá a coluna do Dr. Rafael. A gente eu sei que tem um vídeo também falando sobre a lei do mandante. Foi meio que o nosso background aí para começar a discussão. Assim, nós meninos de fora da vila assistimos. E no mais, muito obrigado de novo, Rafael Cobra. E para cima deles. É isso aí, galera. Um grande abraço. Valeu, abraço.